Eu conto agora que a empresária Roberta Luxinger disse durante depoimento hoje à Polícia Federal que não repassou dinheiro a Fábio Luiz Lula da Silva Lulinha, filho mais velho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Durante essa oitiva, Roberta Luxinger admitiu que apresentou o careca do INSS, a Lulinha, em contexto social. Thaisa Medeiros, ela praticamente confirmou que foi a mediadora do encontro entre os dois e que inclusive temeu ter feito essa mediação porque isso poderia ser explorado politicamente, o que de fato foi. Conta pra gente mais destaques desse depoimento à Polícia Federal. Vamos lá, Uribe, um depoimento que foi feito no âmbito das apurações sobre aquelas fraudes bilionárias no sistema previdenciário, no INSS, e o objetivo principal também era entender a relação da empresária Roberta Luxinger com o filho do presidente da República, o Fábio Luiz Lula da Silva, conhecido como Lulinha. Essa oitiva foi feita por videoconferência, durou cerca de 1h30 e nela a Roberta então explicou algumas questões que foram questionadas pelos investigadores. Ela disse que não repassou verbas para o Lulinha, mas admitiu ter sim uma relação de amizade, uma relação pessoal com ele e com a esposa dele. Ela foi questionada também a respeito de uma viagem de Lulinha com Antônio Carlos Camilo Antunes, que é o careca do INSS. Essa viagem teria sido para Portugal. Roberta disse que ela tinha conhecimento da viagem, mas que se tratava de uma viagem de prospecção e sondagem de negócios, o que seria então fora da sua prestação de serviços, ela que prestava serviços às empresas do careca do INSS, como a investigação aponta. E o que ela aponta para a justificativa de Lulinha ter viajado junto seria a sua curiosidade relativa ao assunto. A investigação também apontou que ela teria sido a pessoa que apresentou o careca do INSS à Lulinha. Na verdade, o contrário, que ela apresentou Lulinha ao careca do INSS e ela admitiu que isso aconteceu em um contexto social. Segundo a defesa, inclusive, depois da deflagração da operação sem desconto pela Polícia Federal, que investiga esse rombo no INSS, Roberta temeu que isso fosse usado politicamente. Esse fato dela ter apresentado Lulinha ao careca do INSS. Essa oitiva de hoje faz parte, então, de um esforço da Polícia Federal para concluir as cerca de 35 oitivas que ainda faltam para finalizar esse momento, relacionado à apuração do esquema de descontos indevidos aos aposentados e pensionistas do INSS. É como se fosse um esforço concentrado aqui nesse momento para finalizar, então, essas oitivas que ainda restam. E esse depoimento, também vale a gente lembrar, acontece em um contexto de bastante controvérsia, porque houve a troca do delegado responsável nas últimas semanas a respeito da condução dessa investigação. Foi trocado da divisão de crimes previdenciários para a coordenação que é responsável pela apuração de casos com foro privilegiado. Essa mudança, inclusive, gerou bastante repercussão da oposição, críticas de que o governo estaria interferindo na condução das apurações por conta dessa troca. E a investigação também vem trazendo ali que Roberta teria trabalhado para o careca do INSS, sendo uma possível operadora financeira e política do esquema de fraudes, o que ela nega, sua defesa nega veementemente por meio dessa nota que foi divulgada hoje com esses detalhes desse relato feito aos investigadores. Uribe. Thaisa Medeiros, diretamente da porta da Polícia Federal. Novidades, espaço aberto no Bastidores CNN. Eu revelei uma confidência aqui porque Edilene Lopes estava apurando no intervalo. Conta pra gente, Edilene Lopes, com quem você conversou, não pode dizer porque a informação é em off, mas o Congresso Nacional deve reagir a esse depoimento? Com certeza, Gustavo Uribe, essa é uma munição para a oposição nesse momento e no momento que eles precisam tanto depois do vazamento do áudio de Flávio Bolsonaro para Daniel Vorcaro. Essa era a informação que eles precisavam. Acabei de falar com o Cabo Gilberto, que é o líder da oposição na Câmara dos Deputados, e de acordo com ele as informações estão sendo alinhadas, porque ele diz que não quer ser leviano, como ele afirma que o Partido dos Trabalhadores é, e sim, vão utilizar essa informação para fazer convocações, para usar peças para as redes sociais, como nós já sabemos que sempre acontece, mas uma movimentação
movimentação formal também deve ser feita na Câmara dos Deputados, porque esse depoimento confirma que houve uma apresentação dela, de Lulinha, para o careca do INSS, ou seja, coloca todos na mesma cena. E isso era tudo que a oposição precisava para ressuscitar o escândalo do INSS e pisar no calcanhar de Aquiles do presidente Lula, que é justamente a vinculação de Lulinha com o escândalo do INSS. O maior medo da oposição neste momento é que a pecha de corrupto fique pregada em Flávio Bolsonaro, porque essa é uma das principais bandeiras da direita, a bandeira anticorrupção. E com essa história colando em Flávio Bolsonaro, viraria o que nós dizemos muito em um dito popular, é o sujo falando mal lavado. Agora, Flávio Bolsonaro não teria credibilidade para falar de corrupção do PT ou de ligação com o Banco Master. Então, vão tentar minimizar, rebatendo com esse contra-ataque do INSS, e está aí a munição que eles precisavam. Lulinha na mesma cena que o careca do INSS. Claro que vão ver até que ponto é possível explorar isso, mas essa confirmação já é um fato novo que a oposição neste momento comemora, ainda em silêncio, porque está traçando as estratégias. Cabo Gilberto me disse que tinha pegado esse relatório mesmo, que a gente teve acesso há 5 minutos, e que a oposição já estava trabalhando em uma força-tarefa para saber como reagir, o que deve acontecer daqui a pouquinho, Gustavo. Lembrando que hoje teria depoimento do diretor-geral da Polícia Federal, André Rodrigues, ele não compareceu, mas há explicações também a serem dadas da mudança do delegado do caso do INSS e do Lulinha. Tem terreno fértil para a oposição. A empresária Roberta Luxinger, amiga de Fábio Luiz Lula da Silva, Lulinha, prestou depoimento hoje à Polícia Federal. E ela contou para a polícia que ela apresentou Lulinha a Antônio Camilo Antunes, o careca do INSS. Quem está por dentro desse depoimento que ela prestou à PF é a Thaisa Medeiros e chega com a gente. Boa tarde, Thaisa, bem-vinda. Obrigada, Débora. Ótima tarde a você e a todos. Exatamente isso, esse depoimento que durou cerca de 1h30 teve o objetivo de entender essa relação de Roberta Luxinger com Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, filho mais velho do presidente da República. Ela falou nesse depoimento aos investigadores que ela, de fato, apresentou o Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS, a Lulinha, mas foi em um contexto social. Também a respeito dessa ligação, ela disse que foi deflagrada a operação sem desconto, ficou preocupada que isso pudesse ser usado politicamente. Segundo a defesa, então, o depoimento ocorreu ali no âmbito das investigações das fraudes bilionárias do INSS. Ela detalhou que negou ter repassado dinheiro ao Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, e disse que tem uma relação de amizade com ele. Essas informações foram obtidas pelo nosso analista Eli Jonas Maia, uma apuração, então, que acontece aí no âmbito das fraudes no INSS. A Roberta também negou ter viajado com o Lulinha e com o careca do INSS a Portugal. Foi uma viagem que ela teve conhecimento e que, segundo ela, foi para prospecção e sondagem de negócios. E como não estava no escopo da sua atuação junto às empresas do careca do INSS, ela não viajou junto. E o Lulinha teria viajado, segundo ela, por questões de curiosidade sobre o foco dessa viagem. Essa oitiva aconteceu por videoconferência e trata-se aí de um esforço que está sendo feito pelos investigadores para concluir as cerca de 35 oitivas que ainda faltam para esse inquérito, essa investigação, na verdade, no âmbito aí das fraudes no INSS. Então, há um esforço nesse momento para acelerar essas oitivas que acontecem. E esse depoimento também acontece no momento de controvérsia. A gente lembra que a oposição questiona a mudança no delegado responsável pela condução das investigações. Era um delegado da Divisão de Crimes Previdenciários e passou a ser da coordenação responsável por casos com foro privilegiado. Uma mudança aí que trouxe muita desconfiança nas palavras da oposição, que vem também reagindo a essa troca feita pelo diretor-geral da Polícia Federal, André Rodrigues. Volto contigo. Muito obrigado, Thaisa Medeiros, pelas informações ao vivo de Brasília. E trazer o Pedro Venceslau novamente aqui para a tela, Pedro, porque a pergunta é como a oposição pretende tratar este episódio para desgastar o presidente Lula. Olha, já naquele episódio da mudança da coordenação da investigação sobre a máfia do INSS,
houve muitas críticas da oposição. A oposição encontrou um respiro ali em meio a esse tsunami que foi o caso de Daniel Vorcaro, as revelações do áudio com Flávio Bolsonaro. Então encontraram uma janela de oportunidade para tentar esboçar uma reação e desgastar o presidente da República, com uma questão que sempre é muito difícil para o PT de tratar, que é o tema da corrupção. Desde a eleição de 2006, Mensalão, Lava Jato, é um tema especialmente desconfortável para o Partido dos Trabalhadores. Mas, com as revelações em torno da relação de Daniel Vorcaro com Flávio Bolsonaro, tornaram essa carta mais difícil de ser usada pelo candidato do PL. Aí vem a investigação sobre o caso do INSS. A Polícia Federal e o governo do presidente Lula alegam que a mudança foi burocrática, que os delegados são os mesmos que começaram a investigação e, portanto, que tudo segue na mais tranquila normalidade. Então, esses novos depoimentos, cada nova etapa, cada nova revelação sobre a investigação sobre o escândalo do INSS é uma demonstração, na visão do governo, de que a Polícia Federal está trabalhando e está trabalhando em várias frentes diferentes, sem escolha sobre os alvos que estão sendo procurados, que estão sendo atingidos pelas investigações. Porque há também uma crítica muito intensa por parte dos bolsonaristas de que há vazamentos seletivos e, mais do que isso, uma atuação supostamente seletiva da Polícia Federal. Primeiro, no caso de Ciro Nogueira, que acabou respingando diretamente em Flávio Bolsonaro, agora no vazamento dos áudios das conversas de Flávio com Daniel Vorcaro e depois nas conversas de Mário Frias também com Daniel Vorcaro. De certa forma, então, é como se a Polícia Federal, ao avançar na investigação sobre o caso do careca do INSS, mesmo sem novas revelações contundentes e nem vazamentos que pudessem prejudicar o presidente Lula, estivesse mostrando serviço.